Salve rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Knight e vim trazer mais um vídeo pra vocês, né? Dessa vez refutando o vídeo do Karma P sobre a força da Big Mom, pra gente saber se ela era uma Yonkou muito subestimada ou não. E já vou adiantando, mais uma vez como sempre, né? Não tenho nada contra o Karma, gosto muito dele, até sou inscrito no canal dele. Só que alguns inscritos pediram para que eu viesse refutar o vídeo dele. Então, bem, vamos refutar o vídeo do Karma e ter certeza que as informações lá estão corretas ou não. Se inscreva no canal, deixe o gostei e vamos para a análise. Sempre pensou ser nerfada em 90% do tempo para não ser forte demais. Isso aconteceu em Holy Cake quando quebraram a entrada da Mad Carmel, e logo depois ficou com fome, que é o estado que a deixa inconsciente e obviamente não consegue mostrar seu potencial máximo, apesar de ser poderosa a ponto de facilmente subjugar o Jinbei em Gold Haki. Um fator interessante é que a Toei desempenhou um grande papel em fazer a Big Mom ser subestimada e zoada, colocando o Chopper para tancar o golpe dela. Sendo que isso não acontece no mangá, e apenas uma cena filler, e o Jinbei já mostrou não conseguir tancar os golpes dela, mesmo com o Haki. Aí vai a Toei e coloca o Chopper tancando, mas enfim. Bem, o primeiro argumento do Karma aqui é falar que a Big Mom sempre foi nerfada, sendo que tudo bem, em Holy Cake ela realmente estava nerfada, só que vamos lembrar que, mesmo com fome, ela ainda demonstrava um alto grau de consciência, sendo que mesmo mais fraca, né, devido à fome, e tipo, em um estado mental bem mais perturbado, devido à fome também, ela ainda conseguia ter lembranças bem nítidas sobre o que o Perospero tinha falado para ela sobre o bolo, né? Coisa que até assustou seu filho. Ou seja, mesmo no estado avançado de fome, ela não fica completamente inconsciente e fora de si. Ela ainda tem sim uma capacidade de pensamento bem avançado e só entra em um estado de loucura. Ela só não se segura mais. Tanto que com fome, o próprio Jinbe diz que ela fica imparável, porque é uma Big Mom que vai fazer de tudo para se saciar. E agora, esse outro argumento que o Karma diz que o anime nerfou a Big Mom fazendo o Chopper bater de frente com ela, eu pergunto pro Karma, né? Não era você que dizia que o anime era canônico? Né? Que o anime tinha pessoas responsáveis o suficiente para trazer a história do mangá? Ora bolas. Ou seja, só porque no anime fizeram um Chopper basicamente bloquear um golpe da Big Mom, agora o anime não é canônico, a cena é filler e não faz sentido. Ora bolas. E pensando que ela sempre tem que estar nerfada, ainda foi capaz de derrotar facilmente o Queen e terminar a prisão inteira do Gon. E mais impressionante ainda, o Luffy tentou parar o ataque dela, e mesmo conseguindo usar Ryu, ainda foi incapaz de bloquear o ataque. Eu não sei se a gente leu o mesmo mangá, só que no mangá que eu li, é dito que o Luffy ele usou o Ryu de maneira inconsciente, ou seja, ele nem sabia o que estava fazendo direito. Nessa cena que supostamente a Big Mom ela consegue quebrar uma defesa de Ryu do Luffy, a gente tem que lembrar que era um Ryu extremamente básico, ou seja, um haki do armamento avançado extremamente básico, que o Luffy estava fazendo de uma maneira desesperada e que provavelmente nem conseguiu fazer direito. Né? Mesmo conseguindo realmente fazer a emissão de haki, ele não conseguiu criar a defesa do Ryu, ou seja, isso aí não conta como nada, até porque se o Luffy conseguisse ter se defendido, além do Oda ter ilustrado melhor do que simplesmente uma pequena aurazinha saindo da mão do Luffy, ele realmente teria criado uma barreira invisível, coisa que ele não fez por estar usando de maneira inconsciente, né? Isso temos a Big Mom enfrentando Kaido, batalha essa que durou no mínimo um dia inteiro. Mas acabou que ambos não lutaram a sério e não usaram muito de seus poderes. E o Kaido disse que fazia muito tempo que não lutava a sério, um contra um. Porém, um fator interessante é que, de acordo com o Zoro, se os dois se enfrentassem, não seria estranho se qualquer um deles morresse. Mostrando como o nível de poder de ambos é muito alto e Big Mom teria uma chance de derrotar Kaido nessa luta. E se os lutassem a sério e usassem 100% de seus poderes. Eu já vou adiantando aqui que a única via que realmente faz Kaido e Big Mom serem parelhos em todo o vídeo do Karma é essa via dos Goroseis. Só que essa única citação da Big Mom conseguir lutar contra o Kaido e qualquer um deles morrerem, é uma citação contra milhares de antefeitos e outras coisas que, se fôssemos considerar, não fariam sentido em dizer que a Big Mom é igual ao Kaido. E eu vou deixar para explicar esse ponto mais pro final do vídeo, porque é um ponto muito longo e que não vale a pena eu explicar aqui no meio, até porque tem outros argumentos do Karma que eu posso ir refutando e explicando para vocês melhor o que cada coisa é de fato.
que não ocorreria porque a Big Mom considera o Kaido como irmão mais novo. De acordo com o Sengoku, Kaido e Big Mom não eram nada antigamente comparado com o que são agora. Então, o auge de ambos seria atualmente. E a própria Big Mom deixa entender que não ficou mais fraca pela idade, além de ser dita tão forte quanto Kaido, já que uma aliança entre Kaido e Big Mom seria equivalente a ter dois Kaidos. Lembrando que não só dizendo que eles têm exatamente o mesmo nível, o Kaido ainda seria mais forte por ser a criatura mais forte do mundo, porém, ambos estão extremamente próximos e a diferença é mínima. Ok, essa aqui é uma das maiores gafes do vídeo do Karma. Primeiro ele fala que basicamente a Big Mom não mataria o Kaido ou não lutaria com tudo por causa que ela considera ele como um irmãozinho, tá ligado? Um irmão mais novo. Só que o que o Karma esquece é que nesse mesmo capítulo o Sengoku literalmente fala que Kaido e Big Mom eram como gato e rato, né? E que na tripulação dos Rocks todo mundo tentava se matar. E que no capítulo onde eles fazem as pazes e decidem fazer a aliança deles, os próprios proclamam que assim que achassem One Piece, voltariam a tentar se matar. Então assim, sinceramente, esse argumento é piada. Não é porque a Big Mom considera o Kaido um irmão mais novo que ela não vai tentar matar ele por benefício próprio, já que ela mata seus próprios filhos, né? A gente vê isso em Holy Cake Island. E agora, a outra coisa é que ele usa esse scan aqui para dizer que uma aliança de Kaido e Big Mom seria equivalente a ter dois Kaidos. Só que o que acontece é que a Big Mom só é comparada ao Kaido porque um dos randoms, eles falam, ela é uma capitã pirata tão amedrontadora quanto o Kaido. Aí outro fala, espera, o quê? Então eles têm dois Kaidos? A Big Mom só é comparada ao Kaido por ser uma capitã pirata tão ameaçadora quanto ele. Não é em questão de nível de força. Eles não falam, meu Deus do céu, ela é tão forte quanto o Kaido. Não, ela é tão ameaçadora quanto o Kaido. Né? Pelo menos na tradução oficial colorido, tá assim. A scan que o Karma usou no vídeo está assim. Dizer que ela é igual ao Kaido só porque eles falaram que ela é tão ameaçadora ou tão perigosa quanto ele, referente ao título de Capitão Pirata, é uma piada, sinceramente. Um feito interessante foi quando Kid disparou flechas e ferro contra ela, que nem arranharam sua pele, mas logo em seguida ela cobriu a distância entre os dois em um instante, mostrando como tem uma boa velocidade, também mostrado como ela facilmente agarra o arco. Na questão do Kid, vamos lá, isso é facilmente explicado. Os Supernovas literalmente fizeram um plano para jogar a Big Mom para fora de Onigashima. Se o Kid tivesse desviado naquele momento, ele não conseguiria abrir a brecha pro Lau e ele juntos jogarem a Big Mom para fora. Tanto que, literalmente, assim que a Big Mom cai para fora, o Lau ele fala, né, que pelo Zeus estar preso, ela não conseguiria voar de volta e que eles já tinham cuidado de um dos Yonkous. Ou seja, a Big Mom conseguiu encurtar a distância com o Kid. Beleza, ela realmente conseguiu. Só que o Kid nem se esforçou para tentar desviar. E agora, no caso do Marco, é ainda pior. Porque além deles estarem a uma distância extremamente pequena, visto que os dois tinham acabado de fazer um clash, a Big Mom nem precisaria se esforçar muito para agarrar o Marco naquela situação. Tá ligado? Ela nem precisaria simplesmente ser insanamente mais rápida do que ele. Ela agarrou ele porque literalmente, se você for ver a cena, ele estava literalmente colado com ela. Você consegue perceber nitidamente, era só a Big Mom esticar o braço e agarrar o Marco. Simplesmente. Tá ligado? Tanto que se o Marco conseguiu fazer até um clash com ela, ele tinha que ter uma velocidade semelhante. Senão ele só ia receber o golpe e dane-se. Além do Marco ter sim feitos melhores em velocidade do que a Big Mom. Já que em Holy Cake Island, por exemplo, a Big Mom tomou Speed Blitz do Brook, sendo que ela nem conseguiu reagir a ele. Em Wano, ela conseguiu ser facilmente surpreendida e imobilizada pelo Jinbei e pela Robin, tá ligado? Depois, posteriormente, ficou recebendo múltiplos Outpaced e Speed Blitz do Lau e Kid durante a luta entre eles, mesmo bufada com anos de vida. Ou seja, você querer upar a velocidade da Big Mom com base em duas cenas com contexto, sinceramente, pra mim é ridículo. A Big Mom é uma personagem, sim, retratada como lenta. Ela nunca foi uma personagem rápida dentro de One Piece.
Tipo, ela pode ser rápida em comparação com outros personagens muito inferiores a ela. Só que personagens do mesmo nível, top tier ou high tier, ela é muito mais lenta. Isso não tem nem debate. Agora, um problema que o Oda não soube abordar bem é a batalha com o Law e Kid, pois a Big Mom simplesmente não usou o seu Haki do Rei como havia usado contra o Page One e contra o próprio Kaido. E a única explicação que eu pude encontrar é que ela usou contra o Page One porque ficou com muita raiva, e não contra o Law e Kid porque estava se divertindo, como ela mesma afirma no telhado. Apesar de que mesmo em momentos tensos para ela, a mesma atacou só com o Haki do momento. Então, infelizmente, diferente dos outros 3 nerfs que ela tinha recebido, que foi a quebra do retrato da Madre Camel, a fome e a amnésia, dessa vez o Oda teve que nerfar pelo roteiro. E sinceramente, o Law e Kid não teriam chances caso ela atacasse com todo. Mas mesmo com ela usando apenas suas potências e economia, eles tiveram que lutar em volta de forma estratégica para não serem atingidos pelos ataques principais. Aqui o Karma ele fala que a Big Mom não usou o Haki do Rei avançado contra Law e Kid. O que eu acho engraçado é que mais pra frente no vídeo, o Karma ele vai usar uma fonte da Weekly Shonen Jump que afirma que a Big Mom é a segunda imperadora mais forte, né? O difícil é que nessa mesma Weekly Shonen Jump diz abertamente que a Big Mom lutou com tudo contra Law e Kid. Ou seja, da mesma fonte que o Karma tirou que a Big Mom é a Yonkou mais poderosa, diz que a Big Mom lutou com tudo contra Law e Kid. E uma prova que mostra que a Big Mom utilizou o Haki do Rei avançado contra Law e Kid é bem simples. Em Holy Cake Island, o Haki do Rei da Big Mom é retratado com a cor rosada. Vamos lembrar que Haki é basicamente força de vontade e pode também ser interpretado como cor. A cor do armamento, a cor do conquistador, a cor da observação. Pelo menos na versão inglesa oficial, eles traduziram assim. E sabendo que o Haki da Big Mom tem tonalidades rosadas, percebam que sempre que a Big Mom ela vai utilizar os Zeus quando ela está descontrolada, com raiva ou com intenção assassina, os raios saem rosados, assim como o seu Haki do Rei. Tanto que tem essa cena de Holy Cake Island, quando ela vai agarrar os Zeus. Percebam que da mão dela saem raios rosados de Haki, muito semelhantes ao seu Haki do Rei, como eu mostrei anteriormente. E quando ela lança o raio dos Zeus, sai um raio rosado completamente. E vamos lembrar que os raios padrões dos Zeus, como raios padrões em One Piece, são raios amarelados. Sempre que a Big Mom usa os Zeus sem Haki do Rei, ou até a Nami usa ele, os raios deles são amarelados. Eles só ficam rosados quando a Big Mom usa Haki do Rei avançado. E uma outra prova que mostra que sim, ela utilizou Haki do Rei avançado é que passivamente o Haki do Rei avançado consegue desmaiar as pessoas como o Haki do Rei normal, como é mostrado na luta do Zoro versus King. E no capítulo 1024 ou 1025, os Randoms estavam desmaiando e uma das antigas subordinadas do Kaido acaba falando que pela Big Mom estar lutando naquele lugar, o Haki do Rei dela estava nocauteando os soldados. Ou seja, simplesmente a Big Mom sim utilizou o Haki do Rei contra Law e Kid, o avançado principalmente, tá? Não pensem que ela não utilizou. Esse argumento do Karma aí, que ela não utilizou, é piada, ok? Tanto que mesmo utilizando o Haki do Rei avançado, ela não conseguiu derrotar Law e Kid. Até porque, da mesma fonte que ele tirou, que ela é a segunda imperatriz mais forte, é a mesma fonte que diz que ela lutou com tudo. Ainda venceria essa batalha se não fosse jogada para fora de Nagashima. Isso porque mesmo após o ataque final de Law e Kid, ela ainda mostrou uma condição boa. E mesmo após explodir nas bombas de Nagashima, ela ainda manteve a consciência. E mesmo vendo que cairia na terra, ainda disse que não morreria com só isso. Eles simplesmente não tinham nenhuma forma de derrotar ela através do poder bruto, apenas jogando para fora do campo de batalha. Com tudo isso, vemos que ela tem sim ótimos feitos e nada que contraria a citação dela ser o segundo Kaido, a de que em um confronto com o Kaido qualquer um venceria, e agora do Weekly Shonen Jump, que afirma que Kaido e Big Mom são os dois Yonkous mais fortes. Nessa parte aqui, eu realmente concordo que Law e Kid não venceriam ela em uma luta justa sem tirar ela da ilha. Só que dizer que eles não tinham chance de vitória também é algo que eu discordo. Vamos lembrar que Law e Kid chegaram na luta contra a Big Mom prejudicados e cansados de tanto receber porrada em cima do telhado, enquanto a Big Mom estava 0 bala, 0 dano, 100%, diferente dos dois que estavam visivelmente feridos e machucados. E durante a luta, mesmo eles usando os despertares, que eles não tinham controle, e mesmo eles já iniciando piores do que a Big Mom admite que estava ficando cansada. Ou seja, se Kid e Law, prejudicados, cansados,
usando os despertares que eles tinham acabado de conseguir, já conseguiram cansar uma Big Mom que iniciou a luta, 0 dano, 0 bala, sinceramente, se eles estivessem 100%, eles ganhariam da Big Mom, tá ligado? Ganhariam, isso não é nem dúvida. Se ela admite estar ficando cansada, está afando, está exausta, com vários ossos que ela precisou remendar, com anos de sua vida gastando ali constantemente, pô, Lau e Kid 100% derrotariam ela sem sombra de dúvidas. Então, mais uma vez, discordo completamente do Karma e esse argumento dele não faz sentido. Agora, de resto, o argumento da Weekly Shonen Jump, eu já falei antes, ele mesmo se contradiz usando a própria fonte, e o argumento dela ser considerada um segundo Kaido devido à fala dos Randoms, eu também já expliquei. Eu só vou explicar a fala dos Goroseis mais pra frente, analisando brevemente os feitos dela em relação ao Kaido. Mas enfim, agora o Karma, ele vai trazer alguns argumentos que as pessoas usam para nerfar ela. Vamos ver se ele está correto ou não. O primeiro é que o Frank atropelou ela com uma moto, como se isso tornasse ela lenta, sendo que ele apenas pegou ela de surpresa enquanto a mesma estava focada na neve. Não tem demérito algum. O segundo é que ela não deu one shot no Lau e Kid, enquanto o Shanks deu no Kid. Porém, nessa ocasião, o Kid não conseguia esquivar por conta da arma gigante que estava carregando, além de estar em navio, o que já limita muito sua movimentação. E assim como o Shanks, se a Big Mom tivesse acertado o Mr. Saber, por exemplo, certamente teria dado one shot, porém realmente partindo ele no meio. E se usasse ataques muitos, Rakido teria um nível de poder ainda maior, coisa que ela simplesmente não mostrou. Então, não é possível fazer essa comparação. Ok, mas não foi você mesmo que disse que ela deu Speed Blitz no Marco e isso faria ela ser rápida? Sendo que, analisando também o contexto, a Big Mom, ela conseguiu agarrar o Marco por ele estar perto dela, literalmente colado. Sinceramente, não faz sentido você dizer que, ai, a Big Mom não é lenta por ter sido pego pela moto do Frank porque ela foi pega de surpresa. O Marco também foi, e você categorizou ele como lento. E outra coisa, a moto do Frank estava vindo em uma linha reta, em uma distância, e a Big Mom tinha sim tempo para reagir, tá ligado? Ela só não reagiu porque não conseguiu. Dizer que uma bicha de 8 metros de altura não vai conseguir ver outra moto gigante vindo na direção dela, ou é você chamar ela de burra, ou dizer que ela tem, sei lá, miopia, sinceramente. Agora, no caso, na questão do Kid, como eu já expliquei, a Big Mom sim utilizou o Haki do Rei avançado contra Lau e Kid. E, mesmo atacando o Kid junto do Basil Hawks, que estava também atacando o Kid com os ataques de sua Akuma no Mi, né, com os poderes de Voodoo, a Big Mom não conseguia nocautear o Kid. Tanto que o Kid, mesmo sendo atacado pela Big Mom e pelo Basil Hawks, continuava acordado, continuava levantando e continuava indo para cima. Coisa que o Shanks acabou com um único golpe. E como eu já disse, o Kid iniciou a luta contra a Big Mom nerfado, já tendo recebido diversos danos no telhado de Onigashima. Você dizer que, beleza, ela daria o one shot se partisse o Kid no meio? Daria. Até porque ninguém sobrevive partido no meio. Mas agora sim, você dizer que ela simplesmente teria AP para normalmente nocautear o Kid já é sacanagem. Já que ela não tem AP. Ela é a top tier com a potência de ataque mais baixo de todos, tá ligado? E isso é um grande demérito dela, tá ligado? Não tem como defender isso. Agora vamos lá, o argumento do Karma lá, da fala dos Goroseis, que é o único argumento dele realmente plausível, até porque realmente os Goroseis falaram que se Kaido e Big Mom lutassem, seria uma luta que qualquer um poderia morrer. Mas vamos lembrar que esse é o ponto de vista dos Goroseis. Do ponto de vista do Kaido, a Big Mom nem entra no top 5 dele. Mesmo ele já tendo enfrentado ela de maneira casual e podendo sim estipular um nível de força para ela, o Kaido não considera ela um dos poucos capazes de enfrentá-lo. Tanto que posteriormente na Guerra de Onigashima, quando os Supernovas conseguem completar a estratégia deles e jogar ela para baixo, o Kaido chama ela de patética e que ele tem que fazer tudo por conta própria. Até porque realmente a Big Mom não conseguiu literalmente lidar com meros Supernovas, coisa que o Kaido tinha acabado de deitar o mais forte deles com um único golpe, que ele levou um pouco mais a sério. E também vamos lembrar o seguinte, em questão de atributos em geral, a Big Mom é muito inferior ao Kaido em tudo. Lá em Holy Cake Island, por exemplo, ela precisou do Haki do armamento para se defender de um Luffy Boundman,
que era pré-Katakuri. O Kaido base de peito aberto recebeu diversos desses golpes e saiu ileso. A Big Mom já mostrou ser capaz de ser ferida fisicamente, coisa que não acontece com o Kaido. O Kaido se demonstrou ser muito mais rápido, ter uma força bruta muito maior, ter um haki muito melhor, ter uma potência de ataque muito melhor. E outra coisa, você teria que admitir que Kid e Law seriam capazes de derrotar o Kaido, já que se, como eu já falei, eles lutassem em 100% desde o início contra a Big Mom, ela perderia para eles, já que ela já estava perdendo para um Kid e Law cansados e debilitados. Isso é fato, tá no mangá, é só você ler. Enfim, eu já falei em outros vídeos aqui do canal que a Big Mom não é tudo isso. Eu vou deixar aqui na tela final, ou na descrição, ou no iCard, o vídeo que eu fiz de Oden vs Big Mom, que lá eu explico melhor todos esses aspectos da personagem e como ela não é igual ao Kaido ou personagens nível Kaido. E naquele vídeo eu provo categoricamente que assim, um personagem do top 5 do Kaido, como o Oden, pode facilmente atropelar a Big Mom, porque apesar dela ser sim poderosa, ser sim uma top tier, ela também não é lá todas essas coisas impressionantemente poderosa e etc. Até porque o próprio Kaido vê ela como patética. E a questão dos Goroseis, mais uma vez, é só a opinião deles, até porque dentro do mangá, o Oda tenta passar a impressão que os Yonkou são equilibrados, mas quando a gente vai ver na prática, analisando os feitos, eles não são. E isso é fato. Tanto que uma grande diferença é que em uma das magazines é literalmente afirmado que a Big Mom só é uma imperadora devido à densa frota militar que ela tem. Enquanto isso, o Kaido ele é um imperador, ou melhor, ele virou um imperador devido à sua força individual. Então é literalmente absurdo a diferença entre os dois. Enfim, tô de saída, rapaziada. Espero que tenham gostado e até a próxima.